Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós vamos agora para o quarto e penúltimo vídeo do nosso módulo, o perfil, caráter do missionário do Sertão. É uma realização da Escola de Formação Missionária do Sertão, que é um órgão da missão SAIM. Como de praxe, eu quero agora indicar dois livros. O primeiro é o livro do Ildemar Nunes de Medeiros, publicado pela Betel, a editora do Betel brasileiro. O livro é Missionários para o Sertão Nordestino. Aí o subtítulo: Desafios, Capacitação e Evangelização Integral. Um livro muito bom, que eu indico, e vocês vão gostar demais da leitura. Um material muito bem elaborado, preparado, que mostra a realidade do sertão e os desafios e de como alcançar o sertão. Um outro livro que eu quero indicar para vocês, bom, não é muito aconselhável que o próprio autor indique o livro, mas Deus nos deu a oportunidade de lançar um pequeno livro, A Estratégia Missionária de Deus. A gente até colocou na capa dele: amar Jesus é também fazer com que até o último povo da terra o conheça. É este livro aqui, que nós publicamos pela Printmaster Editorial. No livro nós vamos falar de um modo geral sobre missões, né? Nós vamos falar sobre restaurando o ardor missionário, vamos falar sobre uma igreja comprometida com missões e também vamos falar sobre a estratégia missionária de Deus, baseado no texto de Atos 1:8, que é a ideia de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é um livro específico sobre o sertão, estamos preparando algo, né? Quem sabe a gente publique, não, talvez em breve, um livro sobre o desafio missionário do sertão. Mas enquanto isso, eles vão indicar o livro A Estratégia Missionária de Deus, que lançamos pela Printmaster Editorial. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre como é forjado o caráter do missionário. Eu tenho aqui em mente o missionário, devido ao nosso módulo, do sertão, mas isso serve para o missionário em qualquer contexto. Eu quero trazer algumas considerações iniciais, uma expressão que eu li em um dos livros do David Harvey, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: Deus pega um homem comum, lapida seu caráter, dá-lhe graça, treina-o por meio de provações, enche-o de zelo e encurrala-o em suas circunstâncias. Depois você tem um obreiro. Não é interessante? Martinho Lutero também diz algo muito interessante sobre a formação de um obreiro. Ele fala assim, ó: para se fazer um obreiro, são necessárias 3 coisas: oração, estudo da palavra e tribulações. Então, como é forjado o caráter do missionário? Eu coloquei aqui, primeiro, a meditação. Eu vou fazer aqui menção ao texto lá do livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que fala de um líder. Deus se dirige a Josué assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos supor que a gente substitua Josué pelo missionário. Ou seja, para ele não parar de pregar o livro da lei, a palavra de Deus. Mas para isso, antes ele precisa meditar nesse livro dia e noite. Ele tem que ter todo o cuidado para fazer conforme está escrito nesse livro. Aí sim, o caminho dele vai prosperar, será bem sucedido. Bom, a missão de Josué era conduzir o povo à terra prometida. E isso aqui era central para o cumprimento da missão. O desenvolvimento por meio da fé, do conhecimento profundo das Escrituras, da Palavra de Deus. Isso daí é consequência de uma vida prática da Escritura.
Isso aqui a gente vê na vida de Josué, mas pode ser aplicado na vida do missionário. Um outro texto bíblico que eu quero fazer menção está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Fala assim, ó, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel seus estatutos, seus juízes. Observa bem aqui uma semelhança desse texto com o anterior. A ideia é sempre o quê? O obreiro ler a Escritura, a palavra de Deus, praticar a Escritura e proclamar a Escritura. O papel do missionário é esse: estudar o livro da lei de Deus, praticar o que está escrito no livro da lei de Deus e proclamar o conteúdo que está no livro da lei de Deus. Por quê? Porque a missão de Esdras, eu falei aqui da missão de Josué, que era conduzir o povo à terra prometida. A missão já de Esdras tinha um cunho inteiramente religioso. Como assim? Ele foi para a terra de seus pais e a fim de instruir o povo sobre a palavra de Deus. Essa era a missão dele. Então, as características pessoais de Esdras, como eu anotei aqui, são a chave para a vida de um missionário. O que eu quero dizer? Que ele dedicou a estudar a lei de Deus, a estudar a palavra de Deus. Mas não só. Isso aqui era algo para a vida pessoal dele, de fonte pessoal, mas também para proclamar, para ensinar, porque ele dispôs o coração dele a estudar, a cumprir e a proclamar a palavra de Deus. E então são 3 pontos importantes: meditar, praticar e proclamar. Então o caráter do missionário ele é forjado pelo conhecimento da Escritura. Ele precisa meditar dia e noite na palavra. Ele precisa ter a mente saturada pela palavra de Deus. Ele precisa ter o coração cheio do conhecimento de Deus. Mas aí vem o segundo, que é a oração. Oração é guerra. Eu ouvi alguém dizer que muitas coisas acontecem quando oramos. Não é um jargão. É bíblico. Aprova a Deus que algumas coisas acontecessem como fruto da oração. A oração, como alguém disse, não muda Deus, mas muda as circunstâncias. E quando não muda as circunstâncias, muda quem está orando, muda o coração de quem está orando. A oração nunca é inútil. Quando é uma oração dirigida a Deus, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus, feita em nome de Jesus, nunca será inútil. Mas aí, o que a gente precisa pensar, por exemplo, lá em Atos 16, versículo 25, diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Não é interessante? Paulo e Silas presos, eles, por volta da meia-noite, estavam orando e cantando. E os demais presos ouviam. Paulo não perdia tempo, né? Ele era missionário até dentro da prisão. Foi preso injustamente, não era criminoso. O crime dele era pregar o evangelho. E ele não perdia tempo lá mesmo. E juntamente com Silas, eles oravam e cantavam. É interessante. Eu fico curioso para saber o que eles oravam, o que eles cantavam. Seriam músicas tristes ou músicas alegres por saberem que foram presos por causa do evangelho? Que honra! O que eles oravam? Murmuravam ou faziam orações de louvor e adoração a Deus que chamavam a atenção dos outros presos? A oração, irmãos, ela precede e sustenta missões. É impossível ser missionário sem ter uma vida de oração. O caráter do missionário é forjado à medida que ele vai meditando nas Escrituras e vai orando. Ele vai buscando a Deus em oração. A oração sustenta o trabalho missionário. A oração precede, ela vai à frente. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Antes da gente falar de Deus para as pessoas, precisamos falar das pessoas para Deus. O missionário, ele vai trazer Deus até as pessoas, mas antes ele precisa trazer as pessoas até Deus em oração. Isso eu estou falando da intercessão, mas mais precisamente, a gente precisa compreender que a oração precede a tarefa missionária. Nós temos que orar. Orar para que tenhamos o caráter transformado por Cristo. Esse texto que eu mencionei por último, da palavra de Deus, lá no livro de Atos, mostra que Paulo e Silas oravam. E a resposta da oração veio no terremoto que abriu as portas da prisão. É interessante que existem terremotos que vêm para nos libertar. Um terceiro ponto é a tribulação. A gente queria tanto pular essa parte, mas
Vocês nunca vão ver um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, empenhado no Deus, que não seja atribulado. Vocês nunca vão ver um missionário verdadeiro que não passe por várias tribulações, por várias lutas. Em Atos 16, 25, eu li que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles não estavam em casa cantando, eles estavam na prisão. Luta, provação, tribulação. Mesmo presos, Paulo e Silas não deixaram de orar, não deixaram de cantar louvores a Deus. Aqui fala que cantavam louvores. Louvores tem a ver com gratidão, com adoração. E aqui são práticas missionárias, elementares, porque assim eles testemunharam Cristo aos demais. Por meio de lutas, de provações, a obra de Deus foi avançando no primeiro século através dos apóstolos e dos discípulos, dos primeiros cristãos. E assim em toda a história da igreja. É impossível formar um missionário, é impossível forjar o caráter de um missionário sem meditação na palavra, sem oração e sem tribulação. Isso faz parte. Você está se empenhando na obra missionária? Então busque a Deus em oração. Busque a Deus na palavra. E se prepare para as lutas, para as tempestades, para as dificuldades. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a convicção da chamada missionária é o que conserva o missionário firme na rota. A convicção da chamada é o que impede o missionário de ficar louco através dos altos e baixos do ministério e de querer desistir. É a certeza, a convicção que sabe que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Que cada luta, tribulação que passa no ministério tem um propósito. Sempre aprendemos com a luta. Até mesmo quando pensamos que perdemos, na verdade ganhamos. Porque o nosso caráter é forjado à medida que somos atribulados. Mas não angustiados, não desistimos, porque Deus nos sustenta. Ele é aquele que nos cura, que enxuga as nossas lágrimas. Missões são feitas de joelhos em oração. Missões são feitas com estudo diligente das Escrituras. Missões são feitas debaixo de muitas tribulações. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite a fazer a obra dele cada dia mais. Obrigado e até o próximo vídeo.